Mas vamos lá. O Vasco, clube, está tentando um divórcio, certo? E divórcio, como vocês sabem, pode ser amistoso, você pode ir lá chegar num acordo e a sua esposa, que seria 777, vai embora. Você pode ir para o litigioso ou você pode tentar anular o seu casamento. O Vasco, no meu entendimento, está tentando anular o casamento com a 777. Só que, para fazer isso, o Vasco precisa de um bom argumento. O Vasco precisa provar que foi traído. O Vasco precisa provar que a 777 em algum momento mentiu, que ela desrespeitou alguma cláusula daquele contrato de investimento. Então o que o Vasco está fazendo? A estratégia do Vasco, uma delas, né, é ficar de olho em tudo que está acontecendo com a 777 no mundo, nos outros processos, principalmente naqueles dos Estados Unidos. Num desses processos, lá nos Estados Unidos, tinha um documento da 777 que estava sob sigilo de justiça e esse sigilo caiu. O juiz, então, tornou esse documento público. Esse documento é um balanço financeiro. Então, é uma foto da saúde financeira do clube. Eu vou mostrar para vocês, que não precisa entender muito disso aqui também, para vocês verem o estado de saúde da empresa nessa foto que eles mandaram, que é de mais ou menos setembro de 22. Então vamos lá. Ela está aqui. Isso aqui é de setembro 30 de 22. Ainda sem auditoria. Eu coloquei em amarelo cash and cash equivalents, quer dizer, o que você tem de grana na conta corrente? Eles mandam ali 69 milhões. Eles colocam também, mas eu vou direto para o mais importante. Está vendo que eu botei em amarelo total assets, 8,8 bi de dólares. Assets são seus ativos. O que você tem? Então, se fosse nossa casa, nosso carro, etc. Eles então dizem que eles têm 8,817. E ali embaixo tem total liabilities, que é suas dívidas, suas obrigações. Repara que um é 8,8 e o outro é 8,9, certo? Então a gente tem de total de ativos naquela época 8.800 e alguma coisa, e de liability, de obrigações, dívidas, 8,9. O que significa, basicamente, quando as suas liabilities, as dívidas, tudo que você tem para pagar, é maior do que os seus ativos, que você está insolvente, que você quebrou. Isso é o básico. Então, em setembro de 22, nessa foto aqui, a 777 está quebrada. Ela tem mais obrigação, ela tem mais dívida e coisa para pagar do que ativos. Nessa foto aqui. Se você for lá para baixo, aliás, eu tenho outra página que eu vou colocar para vocês. Na página 2, são só duas páginas mesmo nesse documento. Net Income Loss, quer dizer, a grana, a operação, deu lucro ou não deu? É um prejuízo de 589 milhões de dólares, cara. $500 milhão de prejuízo. Quando o Vasco vai assinar o contrato com a 777, tem uma cláusula lá, que é o seguinte, quando você está comprando o Vasco, porque o Vasco é uma instituição que está com 700 milhões de reais em dívida, você assina ali dizendo que você tem condição de pagar. Fala, eu estou comprando essa dívida, né? Essa dívida está vindo para mim, e eu tenho total condições de pagar. Eu sou uma empresa saudável e eu tenho condições. Só que, se isso aqui for para frente, isso aqui não é de uma empresa saudável. O Vasco pode alegar na justiça que a 777, então, mentiu quando assinou aquele contrato, é o que o Vasco vai tentar fazer, e que não, eles não tinham saúde financeira para assumir o Vasco da Gama com 700 milhões, porque nem eles estavam. Porque a própria 777, que disse, não, temos total condição de honrar com o nosso compromisso aqui, não tinha. O que a 777 pode tentar falar para se defender? Falar, pô, cara, a gente não é uma empresa listada na Bolsa, então essa foto aí não significa muita coisa, porque se eu tenho algum problema eu ligo para os meus acionistas e eles depositam o dinheiro e eu fico com grana em caixa de novo, então eu não preciso me preocupar, eu não estava quebrado. Era só uma foto de um determinado momento, a gente estava em growth mode, estamos em modo crescimento, então a gente estava comprando muitos ativos e por isso que essa foto ficou assim, mas não, a gente honra nossos compromissos, era só pedir mais dinheiro para o sócio. Olha só desse aqui do mês seguinte, eles podem tentar alegar isso, mas talvez não colhe. Então o Vasco, na arbitragem ou mesmo em juízo, vai tentar alegar que a 777 não foi honesta na hora de assinar o contrato, que eles não tinham condição de comprar o Vasco e que eles eram uma empresa insolvente, como está nesse documento importante que eles descobriram.